Boa noite a todos. Terça-feira, dia 30 de abril de 2024, estamos reunidos mais uma vez na sala de estudos do Grupo de Estudos Teosóficos Juiz de Fora. E hoje recebemos a nossa irmã Jo Oliva, de Curitiba, com a palestra O que é Espiritualidade? Jo é membro da Sociedade Teosófica pela Loja Paraná e está fazendo, né, cursando Ciências Sociais. Jo, muito obrigada por essa oportunidade de aprender com você, pela sua disponibilidade e seu carinho. Então, está com você a palavra. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, para a gente estar refletindo sobre esse tema interessante que é espiritualidade. Eu desenvolvi alguns PowerPoints para a gente poder segui-los. Talvez a gente não consiga atingir a todos, mas, como a gente sabe, em teosofia não tem começo, meio e fim, né? Existe um elo em que a gente está fadado a estudar, meditar, falar sobre o assunto, mas é um assunto inesgotável, né, para várias vidas. Mas eu tenho comigo que espiritualidade, eu penso que esse tema, ou essa ideia, porque a palavra não é a coisa, eu acho que tem muito a ver com uma certa gradação. Eu penso que a espiritualidade ela não, ela passa por alguns níveis de compreensão. Tem pessoas às vezes que têm uma compreensão sobre a espiritualidade muito superficial. Outras pessoas já é o contrário, têm uma compreensão bastante profunda sobre o que é espiritualidade e acaba inclusive praticando essas qualidades do que seja espiritual, né? E, e diante disso, né, vem a pergunta: o que é espiritualidade? Eu começo com o fim e no final também eu trago essa mesma pergunta: o que é espiritualidade? Fala-se que espiritualidade é o estado purificado da mente, né? Então, no caso, a mente, ela para a gente adquirir isso que a gente fala sobre espiritualidade, a mente ela deve estar no seu verdadeiro estado, né? No seu estado natural, né? Quiescente como um equilíbrio, né? A mente equilibrada, a mente fortalecida, né? Porque trata-se de uma coisa, a mente ela não muda, né? Ela, no seu estado primordial, ela é equilibrada, tem a ver com aquilo que a gente conhece como a lei da harmonia. Então, todo ser que tem um determinado equilíbrio espiritual ou mental, ele está em conexão com a lei da harmonia. Porque a lei da harmonia, ela deve ser buscada por todos nós, porque é a quietude. Não é a quietude no sentido de passividade, no sentido de inércia, né? Muito pelo contrário, quando a gente vê um beija-flor batendo suas asas, a gente percebe que ali existe uma grande vibração. A vibração é tão intensa que parece que está parada. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente fala sobre essa harmonia, esse equilíbrio da nossa mente. A essência elemental, ou melhor, desculpa, a essência da mente, ela é eternamente limpa e pura, né? Não tem contaminação, não existe separatividade, não existe julgamento, não existe preconceito, né? É um estado de pureza, é um estado de equilíbrio. Mas então, o que é mente, né? A gente fala tanto sobre o que é mente, né? Mente é a energia do manas, que é o pensador. E essa energia, ela atua dentro
do nosso cérebro físico, né? Do corpo físico do homem. Aqui a gente pode ter uma ideia do que seria essa questão da mente, né? Onde ela está, né? Então, a gente pode ter uma ideia desse fio de prata que está ligado, né? Quando a gente mergulha na matéria, essa ligação atômica com todas essas possibilidades, esses corpos, né? Essas porções divinas, que tudo é divino, mesmo o plano físico, mesmo o nosso corpo físico, ele também é uma porção divina. Então, a ideia é a gente sentir ou buscar o autoconhecimento e procurar entender o que seria mente. De acordo com a literatura, fala-se que mente, ela seria, né, estaria mais ou menos relacionada com o nosso corpo causal, né? Então, manas, né? A mente pura é como, eu vejo como se fossem invólucros, né? Uma coisa dentro da outra, assim como mente dentro da mente, quando o logos vem a manifestação, então a gente percebe que o logos do nosso sistema solar, ele está sustentado por alguma coisa maior que ele, mais elevada que ele. Então, eu penso que a nossa mente, ela também tem esses desdobramentos, mas ela é basicamente a questão do nosso corpo causal, porque é o corpo das causas. E aqui não existe assim, coisas negativas, sentimentos negativos, pensamentos negativos. O nosso corpo causal, o corpo das causas, ele é exatamente o contrário daquilo que a gente vê aqui com a nossa mente no seu desdobrar, que a gente tem pensamentos ruins, a gente mata, a gente julga. E no nosso corpo causal, não existe nada que possa contaminar, porque aquilo que é denso não tem como penetrar aquilo que é sutil. O contrário é verdadeiro. Então, a nossa mente seria essa junção de manas, Budi e Atman. E isso daqui é que vai formar a nossa alma individual, né? Que tem uma conexão direta com a alma universal, que é aquele ponto no centro da esfera logóica. E como a gente vê essas possibilidades, né? Desse desdobramento desses nossos corpos, então a gente chega até naquela condição que a gente conhece como a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade, ela tem uma ligação direta com o divino em si. E essa ligação direta é que nos conduz, que nos induz a buscar a espiritualidade. Então, aqui nós temos aquilo que a gente conhece como o corpo físico do homem. Mas o corpo físico, sem essa porção divina, ele seria inerte, ele não teria validade. Então, quando o corpo físico, ele, na medida das encarnações, ele vai sendo purificado de alguma forma, através das nossas ações no mundo, a gente vai conquistando essa espiritualidade, que é a noção exata do significado daquilo que é divino, que é o espírito que anima a matéria. Então, a espiritualidade, ela tem essa função, né, de ser despertada em cada um de nós. Desde que a gente vem lá do mineral, vegetal, animal, essa é a busca. Então, por isso que eu acho que ela tem seus níveis, né? Cada um tem um nível de compreensão e, a partir do nível de compreensão, a gente toma as atitudes. As nossas ações, elas são de acordo com o nosso nível de compreensão da espiritualidade. Quando a gente compreende a nossa função, quando a gente compreende o sentido de cooperação, quando a gente compreende o sentido de colaboração neste plano da matéria, então a gente começa a ter a percepção do que seja a espiritualidade. Quando a gente começa a perceber que nós precisamos trabalhar como se fôssemos nada aos olhos do homem, e sim trabalhar para o outro, pelo outro, para que o outro possa
se desenvolver, esse é o propósito da conquista da espiritualidade. E aqui, né, a gente tem mais essa ideia, né, formatando um pouco melhor essa ideia da tríade superior, que nós temos ali os nossos átomos permanentes, e que esse átomo ele vai sendo desenvolvido a cada encarnação, e esses átomos eles vão também sendo desenvolvidos daquele ponto de vista, saindo daquela condição de densidade e vai adquirindo essa espiritualidade. Então, Atma, Buddha, Manas é que forma esse arcabouço, né? Aonde as nossas atitudes no plano físico, uma vez recebendo essa luz que vem dos altos, né, ou vem lá de dentro, então a gente vai, de alguma forma, desenvolvendo essa espiritualidade. Eu, às vezes, fico um pouco, acho estranho esse negócio de falar desenvolver, né? Porque, na verdade, tudo já está desenvolvido. A nossa ignorância é que não nos deixa perceber isso. Mas não tem outro termo para, pelo menos eu não encontro um outro termo para não citar essa ideia do que seja é, esse desenvolvimento, né? Mas eu tenho a impressão que mais um pouco a gente vai encontrar uma definição melhor para isso. Sem a mente não há existência concreta. Simbolicamente, caímos no abismo. Então, aqui do lado nós temos uma figura, uma imagem, né, simbolizando essa queda, né, promovida pela nossa ignorância. Então, uma mente que não tem uma consistência, uma mente que está embotada, uma mente que não busca olhar para dentro de si, é uma mente que está caindo no abismo, né? E o homem, assim, foi encapsulado na matéria com a luz interna completamente encoberta e obscurecida e começa a tatear na escuridão. Por um lado, é difícil a gente, né, imaginar por que eu estou na escuridão, por que eu caí nessa escuridão. Mas fala-se que nós temos em nós a luz, mas não temos em nós a compreensão da luz. Então, a espiritualidade é nesse sentido, né? Quando a gente mergulha na matéria, a queda do homem na matéria é para vir desenvolver as habilidades e, através da experiência, a gente, ao retornar para onde a gente um dia saiu, a gente volte mesmo com a mesma luz, mas com a experiência junto a ela. Porque quando a gente mergulha na matéria, a gente não tem noção do que seja a matéria, a gente não tem noção do que seja espírito, e essa possibilidade da experiência é que nos leva a compreender a vida, nos leva a compreender qual é o propósito divino, né? Existe um propósito, e o propósito divino, ele não é um propósito individual, assim como nós achamos que seja. O propósito divino é um propósito coletivo. Todos nós estamos fadados um dia a ser um Logos, a ser um Buda, enfim, só depende da vontade de cada um de nós no aperfeiçoamento das nossas buscas, na necessidade que a gente tem para desvelar aquilo que está velado dentro de nós, que é essa luz, que é essa espiritualidade. Aqui nós vamos fazer um parêntese para a gente poder fazer uma leitura um pouco mais aprofundada sobre essa questão da mente, né? Da mente que busca essa espiritualidade. Em meados da terceira raça raiz, a lemuriana, chegaram no globo terrestre os senhores da chama, com a finalidade de contribuir para a evolução da nossa humanidade. Primeiro, o propósito da hierarquia era acelerar a evolução mental.
Segundo, fundar a hierarquia oculta da Terra. E terceiro, assumir o governo do globo terráqueo, entre tantas outras possibilidades ou propósitos, né? Disse que esses seres se sacrificam pelos pecados do mundo e pela instrução dos ignorantes. Ignorantes no bom sentido, porque nós ignoramos a espiritualidade. Nós criamos um Deus, a gente dá nome de Deus, mas a gente não sabe nem o que é. A gente fala sobre o amor e a gente não sabe nem o que é amor. Se a gente soubesse, não estaríamos praticando tantas atrocidades nesse plano, né? E ficarão até o fim do Manvantara atual, conquanto invisíveis estão sempre presentes. São a cabeça, o coração, a alma e a semente do conhecimento imortal, Gnana. Então, esses seres, eles estão atrelados, eles estão presos aqui no nosso orbe, aqui no nosso planeta, com um único intuito. Ou seja, então, seres que abdicam da sua evolução para estender a mão para esses mentecaptos, que somos nós, de alguma forma, né? Nós ainda não despertamos para a realidade da vida. E esse ser, ele tem entre eles que se chama, né, o Senhor do Mundo, que é conhecido como Sanat Kumara. Fala-se que ele é a cabeça da Irmandade, representa a unidade dos homens e cada um deve cumprir seu dever dirigindo a evolução sobre a Terra. E ele é conhecido também como iniciador único, e sua consciência abrange a totalidade da vida sobre nosso globo. Veja, quando a gente pensa um pouquinho nessa questão da nossa aura, né, da nossa mente, que pode, de repente, abrigar alguns seres, né? No caso, a gente pode ter a oportunidade de fazer um trabalho, né, com esse propósito, não com a mesma vontade deles, com as nossas famílias. Então, nós podemos... 0419999239. Nós podemos, de alguma forma, ter essa nossa mente, né? A mente de Buda diz que a mente dele é do tamanho do planeta Terra, talvez um pouco maior. Então, a nossa mente, veja a proporção, né? Entre um ser altamente espiritualizado e nós. Então, nós temos a condição de abrigar em nossa mente, né? Ainda tão minúscula, a nossa família, né? E muitas vezes, ainda assim, a gente não trabalha a contento, porque a gente tem as diferenças, a gente acaba tendo desentendimentos por poucas coisas. Então, a nossa mente, né, ela abarca poucos seres ainda, mas a tendência é que, à medida que a gente vai aprendendo e aprendendo, a gente tem a possibilidade de ampliar esse campo de ação e de proteção aos seres que nos cercam, né? Nesse momento, talvez a gente possa, né, abrigar a família ou um ser, ou de repente a gente pega um cachorrinho, um gatinho, e a gente consegue colocar esses seres dentro dessa nossa aura, dentro dessa nossa vontade de abrigar, né? Dentro dessa vontade da compaixão, que em nós ainda é muito, muito pequeno, muito limitado ainda. Aqui nós temos um diagrama que traz uma ideia desses seres, né? Esse diagrama eu acabei copiando do livro, acho que do Arthur Powell. Então, aqui fala sobre as iniciações. Então, vocês vejam a quinta iniciação do Asceta, a sexta iniciação do Chohan, a sétima, o Manu, a oitava, os Budas Pratyeka's. E aqui nós temos o Senhor do Mundo, que é a nona iniciação. Então, vocês percebem que dentro dessas categorias existem as iniciações e que traz para nós
essa questão da espiritualidade, né? Na medida em que a gente vai despertando a autocultura, a gente vai buscando o autoconhecimento, despertando, conhecendo um pouco sobre o amor, a gente vai se elevando. É claro que nós estamos muito longe de todo esse processo, mas eles nos inspiram. A ideia é essa, sermos inspirados por esses seres altamente espiritualizados. Aqui é uma outra ideia também, aqui nessa nuvem um pouco mais azul escura, então tem o vigilante silencioso, que é aquele que está acima de Sanat Kumara. E aqui nós temos os seres de primeiro raio, né? O Manu, aí temos Buda, temos o Bodhisattva, temos o Mahachohan. E eles trabalham de uma forma tão perfeita que não há desentendimentos entre eles. Existe um único propósito, de despertar a humanidade para a realidade da verdadeira unidade da vida. Então, eles estão trabalhando para isso. Mais uma vez, eu reforço a ideia de que nós podemos ser inspirados por essa energia, por essa tônica, que é a compaixão, que é o propósito, para que todos nós possamos progredir através do planeta onde nós nos encontramos nesse momento, nesse campo de evolução. Aqui é praticamente a mesma ideia, mas aqui nós já temos Sanat Kumara, que é o rei que governa, o primeiro-ministro, que é aquele que maneja todas as ações, as matérias, para que a gente possa fazer contato com essas possibilidades no campo da evolução. Aí nós temos o Mahachohan, que é o general que executa, e aqui nós temos o primeiro raio, o mestre Moria, segundo, o mestre Kutumi, aí nós temos o Mahachohan, que é o terceiro raio, que é responsável pelo mestre veneziano, o terceiro raio, o mestre Serapis Bey, o mestre Hilarião, mestre Jesus e o mestre Saint Germain. Então, vocês veem que há uma profunda sincronicidade entre esses seres, na busca de fazer com que a gente possa despertar para a espiritualidade. Nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes a gente acha que veio passar umas férias, né, aqui na Terra. A ideia não é essa. Existe, nós estamos aprisionados. Madame Blavatsky, quando ela fala sobre a mente que ficou aprisionada, e a missão dela foi justamente trazer toda essa literatura que desconcerta os mais sábios do homem, no sentido de ter a percepção desse plano. Então, essa possibilidade que nós temos de acessar, ou pelo menos pensar, que existem seres que estão derramando essas bênçãos e que nós podemos, de alguma forma, ajudá-los. Porque eles precisam de seres aqui nesse plano denso, que eles não podem estar aqui. Mas eles precisam de seres nesse plano denso para que essa espiritualidade venha a ser desenvolvida. Então, se nós estivermos atentos, sem a preocupação de ser a última bolacha do pacote, ou achar que, sabe, a gente desenvolver um ego extremamente agigantado, em que sequer olha para o chão, né? Esses dias eu estava até comentando com o pessoal lá da loja, há 2.600 anos atrás, o senhor Buda, andando pela rua, ele desviava das formigas. Hoje, nós matamos pessoas. Nós, por conta de qualquer coisa, porque fulano gosta disso, Beltrano gosta daquilo, nós já queremos dar fim, dar cabo da pessoa. O que acontece com pessoas que tomam essas atitudes e depois da ação praticada, que tipo será de prazer que existe? O livro que a senhora Rada lançou, que foi tema da última escola de verão, em Cuiabá,
ela fala que as pessoas que vão para o fronte de guerra, ela diz que tem soldados que relataram o prazer inenarrável que eles sentem quando mata alguém. Diz que eles são dotados de um sentimento de poder que chega a ser assustador. O que leva uma pessoa a desenvolver um sentimento tão pequeno, tão baixo como esse. Então, vocês veem que a espiritualidade está longe dessas pessoas que praticam esses atos, mas longe de mim, não estou fazendo julgamento, porque cada um está no teu processo, mas a espiritualidade, quando a gente se propõe a desenvolvê-la, com certeza, esses seres dessa hierarquia no qual está sendo mostrada aqui, eles estão ansiosos, talvez, né? Eles não compulsam para que a gente compre essa ideia, mas eles derramam bênçãos para que a gente possa despertar para a realidade do que seja a espiritualidade. Dir-se-ia que eles trabalham, né, geralmente com a massa da humanidade, em lugar de trabalhar com indivíduos. Mas quando exerce influência sobre uma só pessoa, parece fazê-lo através de Atman, e não através do ego. Nenhum dos senhores de Vênus encarnou em nossa humanidade. Na verdade, eles não poderiam encarnar em corpos humanos. Mas vocês vejam que quando a gente lê alguma coisa dessa natureza, o que será que passa pela nossa cabeça? Será que a gente desenvolve uma crença ou a gente desenvolve uma compreensão? Qual o papel desses seres e qual o nosso papel? Por que será que nós demoramos tanto para entender, para apreender uma ideia, para compreender e praticar, né? O que seja de fato a espiritualidade, que tem como base o amor, que tem como base a fraternidade, a compaixão. Para isso, eles construíram para si veículos semelhantes aos supremos ideais da forma humana, na aparência, porém absolutamente diversos deles, por não poderem sofrer influência do tempo e não serem capazes de mudança ou decadência. Então, vocês veem, dizem que eles têm o poder de Kriya Shakti, eles têm o poder da criação de um corpo, onde eles vão habitar nesse corpo e, de alguma forma, estarem transitando pelo nosso campo de evolução, despertando em nós essa possibilidade da espiritualidade, do amor, enfim, de todas essas virtudes que estão, de alguma forma, encapsuladas. Nós estamos muito preocupados com as aparências, com o vir a ter e não com o vir a ser. Mas eles estão o tempo todo. É preciso que a gente estabeleça uma conexão, mesmo que mínima, diante dessa ideia do derramamento de bênçãos que esses seres fazem junto a nós. E quando a gente está realmente voltado para essa ideia, talvez a gente consiga compreender o processo da vida. Porque o processo da vida, ele é aquela coisa de estender a mão para o outro. A gente pode ter a melhor mansão do mundo, a gente pode ter o melhor carro do mundo, a gente pode viajar pelo planeta inteiro, sabe? Mas se a gente não tiver essa consciência do amor, da espiritualidade dentro de nós, isso não vai adiantar muito, não, porque passa, né? O tempo ele é muito fugaz. Agora, aquilo que a gente desenvolve como padrão de referência junto à unidade da vida, isso permanece conosco. Os senhores de Vênus são também conhecidos como senhores da chama, filhos da névoa de fogo, filhos do fogo. E esses seres, eles foram tão influentes no derramamento de energia sobre a evolução mental, que o progresso avançou uma ronda inteira, tendo sido o intelecto consideravelmente desenvolvido nesta quarta ronda.
Então, meados da terceira raça, quando eles vieram e derramaram aquelas bênçãos, toda aquela galera que estava ali acesa, querendo crescer, foram tocados por essas chamas e desenvolveram a mente. Então, vejam a importância desse processo em meados da terceira raça raiz, né? Foi ali que nós conquistamos essa mente e começamos a desenvolvê-la. Mas ainda está muito aquém do processo, daquilo que a natureza exige de nós de alguma forma, né? Em A Doutrina Secreta, mencionam-se os senhores da chama como se projetassem a centelha nos homens irracionais e neles despertassem o intelecto. Sua ação era um estímulo magnético. Mas isso continua até hoje. Essa ação, esse estímulo, continua até hoje, porque vocês podem perceber que dentre nós existem aqueles que estão buscando com muito afinco e tem aqueles que não estão. Tem aqueles que, tá tudo bom assim, eu levanto, vou, trabalho, compro a comida, compro a roupa, vou ali, passeio um pouco aqui, sabe? E não é isso. O processo da espiritualidade a ser desenvolvida é muito sério. Nós precisamos estar atentos a isso, porque nós temos que imaginar o seguinte: a compreensão, ela parte de que eu não estou fazendo nada por mim. Na medida em que a gente vai despertando essas virtudes, a gente tem que ter noção exata de que isso não é para o seu bem-estar. Por isso, a espiritualidade, ela exige muita renúncia de cada um de nós. Mas não é aquela renúncia naquele sentido, vou fazer isso para ganhar aquilo. Não, tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa pura, tem que ser uma coisa inocente. Não ingênua, mas inocente, para que a gente possa, de alguma forma, ser esse veículo. Eles brilharam sobre as pessoas como o sol brilha sobre as flores e as atraíram para si, permitindo-lhes assim desenvolver a centelha latente e individualizar-se. Aceleraram de tal forma os germes da vida mental que estes entraram a crescer. Olha que coisa fantástica, né? Então, naquele momento, quando eles vieram e que derramaram essas bênçãos, aqueles que estavam despertos, ou mais ou menos despertos, agarraram, pegaram esse rabo de foguete e falaram: vamos embora, vamos trabalhar para isso, vamos buscar realmente essa espiritualidade que é a nossa libertação. Na medida em que a gente se espiritualiza, a gente se liberta dos agrilhões, né? Dessa, dessa prisão, dessa escravidão mental em que nós vivemos. Seguindo-se a isso, a grande irrupção através da mônada, denominada como a terceira onda vital, que causou a formação do corpo causal, o nascimento ou descida do ego, para quantos haviam subindo provenientes do reino animal, a centelha foi avivada em chama. Então, nós temos essa chama dentro de nós. Como que a gente pode acessar essa ideia? Sem a ideia de crença, mas a ideia de compreensão. Nós precisamos estar atentos. A literatura nos traz muitas informações. E nós não estamos aqui por acaso. Então, esta chama, ela não apaga, mas esta chama, ela pode perder um pouco do seu vigor se nós começarmos a perceber ou então entregar os pontos pela desilusão, pela depressão, ou porque não acredito mais nisso, ou começar a praticar as religiões dogmáticas, né? Então, a ideia é a gente saber que tem uma chama e essa chama é o propósito divino. É o propósito de Deus, é o propósito dos mestres de acender toda essa humanidade. Acender naquele sentido da gente se libertar de tanto sofrimento, de tanta dor. Partir para uma prática espiritual onde a gente possa fazer contato com a harmonia, com o equilíbrio, com aquela lei que a gente fala, a lei do equilíbrio.
que não existe gênero que vai me atrapalhar, não existe preconceito que vai atrapalhar, existe sim a unidade. Por isso, a compreensão da espiritualidade, ela é necessária. Os senhores da chama são os verdadeiros filhos da mente, vindos como vieram da quinta ronda, a ronda mental de Vênus. Os senhores da chama chegaram à Terra precisamente no momento antes de fechar a porta da individualização, possibilitando ao antigo reino animal lunar atingir esse propósito. Assim sendo, o estudante atento, com o passar do tempo, observando a natureza, desenvolve sua percepção. Então, acho que todos aqui já têm noção do que seja a questão da individualização, né? Quando o reino animal, ele não tem mais para onde crescer, o reino animal não oferece mais condição, não tem mais abertura para os animais que ali estão. Então, há uma possibilidade da, daqueles animais, né, daquelas alma-grupo, passar para o reino adiante, que é o reino hominal. Então, a individualização é a possibilidade de ganhar, de conquistar uma alma, uma unidade, a individualidade que muitos buscam. Então, esta alma, ela passa a ter a sua responsabilidade. Aí, quem vai responder pela alma de alguém, de um animal que reencarna num corpo humano, é cada um por si, entre aspas, porque nós somos um conjunto de seres e nós precisamos ter noção de que tudo que acontece aqui atinge a todos nós. Então, nós não podemos ser separatistas, nós não podemos ser egoístas. Então, mas nos primeiros tempos a gente desenvolve esse egoísmo, esse ego que separa. E a ideia da individualização, quando a gente conquista esta alma, é porque a gente vai ter que responder, cada um vai ter que responder pelas suas atitudes, né? Então, quando a gente conseguiu, nesse momento da terceira raça, em meados da terceira raça, receber essas bênçãos, então nós começamos a vislumbrar ou a tocar a possibilidade de compreender o que seja a espiritualidade. E estamos, né, nessa caminhada, nessa busca do desenvolvimento da espiritualidade, como assim é o propósito da vida. Na escola da natureza, a tríade inferior obteve tesouros imperecíveis de experiências que despertou em si poderes vibratórios a tal ponto de poder construir para si os corpos físico, corpo astral e corpo mental inferior. Então, nesse processo da individualização, nos primeiros tempos, a gente foi construindo esses corpos com a ajuda dos devas, com a ajuda dos elementais, porque nos primeiros tempos quando nós conquistamos o direito de viver num corpo humano, a gente precisa ainda da ajuda de todos esses seres na construção desse arcabouço, né? Do físico, do astral e do mental. Haverá um momento em que, se nós desenvolvermos essa espiritualidade, a gente não vai dar tanto trabalho para a natureza. Aí a gente já começa a construir os nossos corpos, os nossos corpos. O que é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos justamente, através das nossas ações aqui e agora, nós estamos talhando o nosso próximo corpo. De alguma forma, nós já estamos meio que trabalhando nesse processo sozinhos. Já não estamos dando tanto trabalho para os devas, para os elementais, na construção do nosso próximo corpo. Então, a importância do que estamos fazendo agora, com o que é que eu quero, que tipo de átomo eu quero construir o meu próximo corpo. Então, eu tenho que observar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes, para que eu possa receber a dádiva de, numa próxima vida, eu poder ter um corpo que seja capaz de responder aquilo que a natureza vem buscar, né? Que é justamente
o trabalho que a gente vai desenvolver através da prática da espiritualidade. Então, essas consciências, né, estagiou em múltiplas formas de consciências crescentes, do mais simples mineral ao mais evoluído dos animais, mas ainda não se expressou como autoconsciência, não se percebeu como uma entidade individualizada, como um eu distinto do não eu, como um ser humano. E isso, logo que houve essa possibilidade da individualização nesse momento. Então, não tinha ainda uma autoconsciência, porque o que difere nós dos animais é a nossa autoconsciência. Nós podemos chegar na frente do espelho e falar, né? Essa sou eu. Não do ponto de vista físico, mas você olhando para aquilo que anima este corpo, aquela individualidade que não é física, aquela individualidade que sustenta, que permeia este corpo. Então, isso é autoconsciência. Quando a gente desenvolve a autoconsciência, aos poucos a gente vai se desvencilhando dos grilhões que nos pregam peças, daquilo que nos puxa para baixo, e a gente vai conseguindo desenvolver essa capacitação da espiritualidade, sempre com a ideia de que não é para mim, não é nada para mim. Se eu pensar que eu estou desenvolvendo para mim, eu já não estou utilizando a virtude da unidade, né? A gente tem que fazer a mesma coisa quando a gente faz uma oração. Eu não tenho que falar, eu vou fazer essa oração para minha filha passar no vestibular. Não, não é essa a ideia. Eu vou fazer a oração e deixa a oração, que os mestres filtram essa energia e redistribuem àqueles que eles acham que são merecedores ou os necessitados. Até que em meados da terceira raça raiz, com a presença dos filhos da mente, vindos do planeta de Vênus e com o derramamento de bênçãos, a humanidade pôde dar seu grande salto na evolução. Aqueles que seguiram o fluxo e a possibilidade de ascensão da vida aceitaram o propósito e se individualizaram. Sempre com a ideia de que a individualização há um propósito, né? Um propósito da gente despertar para a espiritualidade. Mas a possibilidade que nós temos para despertar essa individualidade, ela tem que vir do fundo do nosso coração. Ela precisa ter essa raiz no amor. É claro que nos primórdios a gente não tem essa noção, mas a gente pode avaliar isso hoje, né? Nós podemos observar o que nós estamos buscando quando a gente vem para uma instituição como a Sociedade Teosófica, o que a gente está buscando quando a gente procura ler um livro que traz um despertar, o que está por trás desse nosso intento, dessa nossa vontade em fazer alguma coisa nesse sentido. Nesse processo de individualização, há dois fluxos de energias em vibração. Um que vem de cima para baixo, da mônada e da tríade superior, e outro que vem de baixo para cima, da alma grupo e tríade inferior. Fala-se que é como uma tromba d'água, né? É uma energia tão forte que vem de cima para baixo e uma energia tão forte quanto que vem de baixo para cima, para que aquela porção da alma grupo, ela seja absorvida pelo nosso corpo causal. Então, quando o corpo causal ele consegue atrair aquela alma grupo e transformar aquela alma grupo em um ser, porque eu não vou me lembrar direito como é que acho que é o Arthur Paulo que fala, que é uma coisa, diz que é uma eletricidade que acontece no momento da individualização, que parece que é uma coisa assim, se a gente pudesse se lembrar desse momento, diz que é de arrepiar. Diz que é fantástico quando acontece esse movimento do corpo causal
absorver aquela alma grupo e ele se transformar nessa bolsa de experiências, porque tudo fica armazenado no corpo causal. O fluxo de energia que vem do primeiro aspecto do logos e que está contido na mônada irradia com mais brilho e intensidade, alargando o canal de comunicação com a Atma. Então, vocês sabem que o canal é o Antakarana. É como se fosse um fio de cabelo, de tão fino que ele é, quando ele começa as suas primeiras experiências. A ideia é que isso se alargue, né? Esse Antakarana, ele vai se alargando, é um caminho que vai se ampliando cada vez mais para que faça essa conexão com mana superior, Budi e Atman, né? O que era antes um fio transforma-se em grande canal condutor dessa energia do primeiro aspecto do Logos. E assim, ao longo da jornada, entre vidas e vidas, nós estamos trilhando o caminho da espiritualidade. Temos em nós a luz, porém não temos a sua percepção. Por isso, a necessidade das experiências, e nesse ir e vir incessante, nós passamos por vários estágios. Portanto, a espiritualidade tem vários níveis. A influência da ignorância torna possível a existência de uma mente corrompida. A mente é o seu próprio espaço e em si mesma pode criar do inferno um céu e do céu um inferno. Infelizmente, nós temos essas tendências, né? De ao invés da gente fazer uma conexão com o belo, com o bonito, com a força, a gente faz exatamente o contrário. Então, a nossa mente, ela acaba sendo corrompida por aqueles desejos que a gente quer sentir ou praticar, de acordo com a natureza que tem um outro propósito para nós, a gente se enfurece e acabamos sendo vítimas da corrupção. Nossa mente se torna corrompida. A corrupção não é só o que a gente ouve falar. A corrupção, às vezes, nós nos corrompemos pelos nossos desejos mais insignificantes. E a mente, no momento que a gente faz com que essa mente se torne corrompida, é muito difícil o trabalho de retorno. Por isso, toda a atenção na busca da espiritualidade, ela é necessária, para que a gente não esteja fadados a ter que passar um tempo nessa seara da estagnação. Muitas vezes a gente fica estagnado porque nós queremos lutar contra a natureza. E a espiritualidade, ela requer um movimento incessante em busca da verdade. Aqui nós temos uma imagem que pode nos trazer um pouco de uma ideia, né? Do que seja uma mente corrompida. Então, vocês veem que aqui ela faz curvas e curvas e curvas. E ela aqui, ela tem é uma figura de linguagem que dá a entender que isso aqui seja, né, uma construção em pedras, né? Uma coisa muito concreta. Aqui, o caminho com a terra simboliza a pureza, né? Simboliza a inocência e um caminho reto, que não tem curvas. Então, a mente que está corrompida, ela está perdida dentro de si mesma e ela não se encontra. Aqui, essa mente, ela está pura, ela está consciente do seu papel. Então, é um caminho que vai, é um caminho de luz. A mente corrompida se apega a tudo aquilo que a alimenta, no sentido de apoderar-se, reter, atrair para si tudo que puder. Aquela ideia, né? Eu não estou muito preocupada em ser, eu quero mais é ter. Quando a pessoa cede contrariada a cada fragmento do qual compartilha, por exemplo, um pensamento, uma ideia que possa trazer luz para o outro, essa pessoa é uma grande vítima das ilusões.
Então, se a gente pensa que a gente está fazendo tomando alguma atitude, porque fulano passou na minha frente, eu vou dar um jeito, né? Ele não pode fazer isso, imagine, sou melhor. Então, eu vou lá e procuro tomar uma atitude, né, mental, eu não preciso de fazer nada físico. Então, essa é uma mente vítima de ilusões, porque só seremos livres juntos. Eu não tenho, esses dias eu li alguma coisa assim, só sairemos desse caldeirão fervendo juntos. Eu posso estar, sabe, muito, sabe, bem nos meus estudos, sabe, mas eu não vou sair daqui e deixar todo mundo para trás. Entende como? Não há como a gente fazer esse papel, que seria um papel indigno de uma pessoa que despertou em si a espiritualidade. Uma pessoa espiritualizada, ela não deixa ninguém para trás. Ela trabalha para que todos possam estar do seu lado e não atrás de si. Então, essa pessoa, quando ela trabalha alguma coisa nesse sentido, é porque ela está vítima das ilusões. Ela se prendeu a uma ilusão tão grande, tão grande, tão grande, que a deixa cega e ela não vê as coisas como realmente devem ser. A mente atrai para si sofrimento e, na tentativa de escapar da dor, cria mais dor. O desejo de acumular e manter tudo que conquista torna-a escrava de si mesmo. É o que a gente acabou de falar, né? A pessoa presa na escravidão mental não consegue ter clara percepção, por isso não desenvolve plena consciência da unidade. A clara percepção é uma condição sine qua non, é a qualidade adquirida de quem se libertou dos apegos. O apego é um dos piores vícios que nós temos. Quando a gente acha que tem alguma coisa aqui, gente, olha que coisa mais horrorosa isso. Quando a gente nasce, nós nascemos nus. A gente não traz nada, 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 nada. Tudo que a gente vai conquistando é por uma questão de merecimento e, às vezes, do trabalho que a gente faz, mas não é para a gente guardar isso na nossa mala para levar quando a gente morrer. Não existe isso. Quando a gente morre, a gente também vai sem nada. Então, a gente precisa despertar para essa, essa virtude da unidade. Que se estiver faltando alguma coisa para alguém, é porque está sobrando para mim. E o contrário é verdadeiro. Se estiver sobrando alguma coisa para mim, é porque está faltando para alguém. Porque a natureza, ela é perfeita. A natureza, ela não trabalha com excessos. E ela é econômica. Mas nós, o homem, nós desenvolvemos o apego, e é um dos piores vícios que a humanidade tem, é o apego. Por isso a gente mata, por isso a gente morre, por isso a gente cria coisas absurdas que estamos vivendo nesse planeta por conta deste apego. E a espiritualidade, uma pessoa que quer se tornar uma espiritualidade avançada, ela tem que trabalhar, ela tem que se libertar de qualquer apego, por menor que seja. Começa, então, seus primeiros passos na direção do altruísmo, compaixão e fraternidade. O peregrino percebe que a separatividade é um vício a ser erradicado. Saindo do sono profundo, quem sabe um dia o peregrino possa despertar como um bodhisattva. Bodhisattva é um ser iluminado, extremamente espiritualizado. É qualquer pessoa que, movida por grande compaixão, gerou bodhicitta, que é o desejo espontâneo de atingir o mesmo status de Buda, para o benefício de todos os seres. É desafiador, mas também é promissor. Só que a gente não pode, né, não deve, pelo menos, não é que não possa, poder, todo mundo pode tudo, mas a gente não deve
criar esse desejo de ser um bodhisattva, só por ser um bodhisattva. Talvez, se a gente tiver despertado essa ideia da espiritualidade, no sentido de buscar esse estado de bodhicitta, para se colocar a serviço, faça a diferença. Mas se nós formos buscar o estado de bodhicitta para ficar livre dos grilhões, das prisões que nos levam à dor e ao sofrimento, é melhor, então, a gente ficar quieto, não buscar nada dessa natureza, porque é sinal de desastre na frente, é sinal de infortúnio. Então, a gente tem que ter muito claro isso em nossa mente. Existem alguns passos para desenvolver a espiritualidade. Seguindo a tradição da Raja Yoga, ou Yoga real, que usa os melhores elementos de todas as outras, formando um conjunto que ensina a compreender a verdade da vida única. Então, nós precisamos buscar regras, disciplinas, treinamento, qualificações e virtudes. Tudo isso nós já sabemos, né? Agora resta a gente dar o primeiro passo na direção de. Porque se nós ficarmos sempre naquela questão, eu tenho um intelecto desenvolvido, eu trabalho o intelecto, mas eu não coloco em prática nenhuma dessas virtudes, talvez o caminho se torne mais longo. Subordinar os veículos inferiores aos veículos superiores torna-se seu propósito. Isso da pessoa que já desenvolveu a espiritualidade. Imbuídos da responsabilidade na busca da verdade, o autoconhecimento se faz necessário. É importantíssimo o autoconhecimento, mas o autoconhecimento com A maiúscula. Não a gente ficar enchendo a nossa mente de informações desnecessárias, que às vezes não fazem a diferença. Mas o autoconhecimento, né? Quem sou eu? Onde estou? Para onde eu vou? Isso é muito importante a gente fazer, sempre com o intuito de estar fazendo um trabalho consigo próprio, mas com um objetivo na unidade, com um objetivo no outro, não olhar para o outro como se o outro fosse o outro, mas olhar para o outro porque você sabe que o outro te dá a condição de você saber quem é você. Porque eu só sei que eu sou eu por conta do outro, mas o outro não existe. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito essas questões para a gente poder entender um pouquinho do que seja a unidade da vida, dentro da multiplicidade. Lembrando, a espiritualidade não se conquista num workshop de final de semana. São várias as vidas nesse propósito. Quando a mônada mergulha na matéria, ela tem em si a luz, que vai sendo encoberta pelo desejo desenfreado das paixões. Então, quando a gente mergulha na matéria, a gente se lambuza de tudo que a gente pode, e também do que não pode. E todas essas vibrações que a gente atrai, a gente vai encobrindo essa luz interna, né? A ponto da gente não saber quem é. Muitas vezes a gente, né, fica querendo saber de onde eu vim, onde estou, para onde vou. Tudo isso, de alguma forma, está muito distante de nós, né? Da gente meditar sobre isso, refletir sobre isso e tentar romper essa barreira, falar, não, eu sou essa luz, eu sou essa luz. Agora eu vou desenvolver alguma coisa para que essa luz possa se expressar em mim, né? Assim como o mineral expressa a sua luz, né? A divindade que existe nele, o vegetal, o animal, o homem também tem essa condição e deve desenvolver essa condição de perceber que ele é luz e que essa luz está a serviço da unidade. E essa luz, ela está a serviço da unidade através do nosso despertar espiritual. É compreender que espírito e matéria não são separados. Eles são a mesma coisa. Não existe matéria sem espírito, não existe espírito sem matéria.
E a matéria, ela está a serviço de levar o espírito ao encontro de si mesmo. Nessa longa jornada como peregrina para remover as camadas de ignorância, foi conquistada durante seu longo devaneio. Presa mentalmente no tempo de Maia, a mônada agora procura desvelar-se, tirar os véus através das experiências que lhe confere sabedoria, removendo toda a ignorância conquistada a fim de perceber sua luz, espiritualizando-se. Então, aí inicia seu desenvolvimento na busca de si mesmo. Aí a gente tem que buscar, deve buscar o autoestudo, a autocultura, conhecimento oculto, conhecimento intelectual, meditação, autoobservação diuturna, desapego dos conceitos, preconceitos, principalmente se desapegar das maledicências, das superstições, da crueldade. Enfim, nós temos muitos vícios que nós precisamos nos desvencilhar dele. É transformar cada vício numa virtude. Esse é o propósito da vida espiritual. O autoconhecimento pode se tornar inalcançável se for dirigido para uma prática de autoanálise, pois o autoconhecimento não é obtido pelo raciocínio lógico e nem pelo uso do cérebro. O real autoconhecimento é o despertar de consciência da natureza divina, onde vontade é irradiada pelo princípio átmico. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente se engana com a busca desse tal autoconhecimento, né? Então a gente vai buscar informações da história, informações da biologia, informações de tudo isso, que é muito importante, que nos ajuda. Mas o real autoconhecimento é o despertar da consciência da natureza divina, onde vontade é irradiada pelo princípio átmico. Lembram? Quando a gente faz a tríade divina e o quaternário inferior, nós vemos que Átma está diretamente ligado ao corpo físico. Então, Átma se expressa através do nosso corpo físico. Tem pessoas que, não sei se vocês já se deram conta disso, claro que deram, tem pessoas que atraem. Há uma vontade de você ficar perto dessas pessoas. Por quê? Porque elas têm esse Atman, está se expressando de forma livre naquele corpo físico. Porque a pessoa, às vezes, ela está desenvolvendo a espiritualidade, tem vontade de ajudar o outro, tem a consciência da unidade. Então, são pessoas que o seu corpo atrai, né? Aqueles que acertam. Então, isso é uma forma de a gente poder compreender um pouquinho sobre a atuação de Atman no nosso corpo físico. Praticar meditação é imprescindível para trilhar o caminho da espiritualidade. Meditar é sair da medida, das técnicas, né? Então, muitas vezes a gente vai em busca das técnicas, se prende às técnicas e esquece do real motivo de uma meditação. Dos conceitos pré-estabelecidos, das fórmulas, dos métodos que escravizam. Meditação é o estado de plena atenção. Madame Blavatsky fala, ninguém pode nadar, a não ser que entre em águas profundas. Nenhum pássaro pode voar, a não ser que suas asas se tenham desenvolvido. Ou seja, o estado de meditação é aquele estado que a gente se liberta de tudo aquilo que nos cerca e que, de alguma forma, nos distrai. E meditar, sair da medida, é justamente sobre essa questão, né? Eu vou meditar, eu vou colocar em posição de lótus, daí você fica, se arruma daqui, se arruma dali, não dá certo aquele negócio. Então, não vou fazer uma meditação, levantar o braço para cima e ficar naquele jeito. Também não vai dar certo, porque está preso àquela técnica. E a meditação, ela é diuturna. Meditar é um estado diuturno. Estou aqui conversando com vocês agora, nesse bate-papo aqui, eu estou com a minha mente ligada. Eu estou observando meus gestos. Eu estou observando o meu jeito de olhar na direção de vocês. Eu estou observando tudo o que está contido neste momento aqui agora em mim. Então, isso é um estado meditativo. Vocês, é claro que eu não sou nenhum expert. Eu falo um pouco daquilo que eu tenho conhecimento de mim.
mas estou muito distante de qualquer natureza meditativa profunda. Mas ainda assim, eu procuro estar ligada nesses momentos, sabe? Aquela coisa, a pessoa vai dar uma palestra num salão onde tem 500 ouvintes. De repente, a pessoa está ali falando empolgada e está sendo entendida, compreendida e aceita, e todo mundo está vibrando com o que a pessoa está falando. De repente, a pessoa, o palestrante, olha na direção de uma pessoa e a pessoa começa a fazer uns trejeitos, uma cara estranha, assim, fala, nossa, que coisa estranha que você está falando, que essa mulher está falando. Naquele momento, o palestrante ele vem por terra. Aquela fortaleza dele vem por terra porque alguém olhou para ele e, de alguma forma, o olhar, o gesto, colocou o que ele estava falando em xeque e ele se desmorona. Uma pessoa que está consciente do que está falando e está ali e agora, no presente, ele não se perde, a pessoa não se perde. Então, quando a gente está sendo observado e alguma pessoa nos olha com um olhar de reprovação, nos cabe, nesse momento, não se permitir que aquela atitude contrária me faça perder aquele estado meditativo. Porque se estivermos num estado meditativo, nós não nos desmoronamos. Percebe como? Porque eu estou em atenção, plena atenção. E a plena atenção é estar consciente de tudo que está fazendo. Você está observando o teu pensamento. Você vai falar, você já vê, não? Você já sabe o que você vai falar. É como se você fizesse uma leitura antes de proferir as palavras. Na regra 12 do ocultismo prático, HPB fala: somente devido à estrita observância das regras precedentes pode o Lanu, ou discípulo, esperar adquirir em seu devido tempo os siddhis dos arhats, o crescimento que o faz gradualmente se tornar uno com o todo universal. Outra coisa, não existe viver a espiritualidade sem amor. Amor é poder. O amor é a força mais poderosa do universo. Tudo existe pelo amor. As escrituras dizem que todas as qualificações desenvolvidas no ser humano, a mais importante é o amor. O ritmo dos átomos na construção do universo, nas batidas do coração de cada manifestação da vida, seja mineral, vegetal, animal e hominal, é realizado pelo poder do amor. E amor é uma pessoa que já desenvolveu a espiritualidade. Não existe nenhuma lei superior ao amor. É o amor que sustenta a atração e repulsão de todos os astros no céu. O amor é o único poder capaz de redimir o mundo. Quando a humanidade toda estiver vivendo e praticando o verdadeiro amor, é sinal que alcançamos a espiritualidade. Não é bastante ter o amor. É preciso dar amor, viver o amor, nos tornar amor. Amor é doação. Toda doação deve ser realizada em prol do progresso dos outros, nunca na expectativa de reconhecimento. O Sol do nosso sistema solar é a pura expressão do amor. Nosso coração é como o Sol, irrigando todos os órgãos que existem dentro do corpo físico. No nosso estágio de evolução, o amor pode ser expressado pela mãe que abriga seu filho no seu regaço, pelo pai que lhe traz o alimento, pelo amigo que lhe oferece o ombro, pela flor que desabrocha para encher nossos olhos de encantamento e deleite. Na observação dessas manifestações da vida sobre a matéria, podemos perceber a presença do amor, sustentando, mantendo, dando-lhe a beleza do amor, que a tudo permeia e a tudo sustenta. Qual a importância do amor para o desenvolvimento espiritual? Vencer a ilusão da matéria. Somos filhos da compaixão. Sem amor, não sobreviveríamos. No livro A Voz do Silêncio, diz o seguinte: a mente é a grande assassina do real. Por
que a mente é a grande assassina do real? Porque quando nos envolvemos e nos identificamos com a matéria e sua vida efêmera, são véus que encobrem a natureza do real. Antes que a alma seja capaz de ver a harmonia interna, deve ser alcançada, e os olhos da carne devem se tornar cegos a toda ilusão. Ilusão não tem nada a ver com espiritualidade, e vice-versa. Esse engano pode custar caro para o peregrino se ele ainda não despertou o amor, pois pode se tornar deslumbrado pelo que ouve da sua própria boca. Que coisa mais chata, né, gente? A alta admiração e a falta de autoobservação que o conduziu ao auto-engano é o grande obstáculo para o desenvolvimento da espiritualidade, para o despertar do amor. O único poder que devemos buscar quando despertamos é aquele que nos fará aparecer como nada aos olhos dos outros. A mente purificada percebe que há somente uma realidade, com seus dois aspectos, o transcendental e o manifestado. Para aquele que busca o caminho da espiritualidade, é preciso ter consciência que seu amor não deve ser dirigido a um instrutor espiritual, nem a uma causa e nem a um símbolo, mas a Deus que nele reside. Não adianta falar a língua dos homens e a língua dos anjos. Sem amor, nós nada seremos. Então, a pergunta que eu fiz no começo: o que é espiritualidade? É o estado purificado da mente. A mente, por si só, no seu estado verdadeiro ou natural, é quiescente, tranquila, imutável e primordial. A essência da mente é eternamente limpa e pura. E o que é mente? Mente é aquela luz que brilha em cada um de nós, uma luz que não tem barreiras. A luz, quando ela parte, digamos lá do Logos, ela não encontra barreiras. A luz, ela não para em mim. Ela me atravessa, como ela atravessa todo tipo de forma. Mas a luz, ela jamais vai nos deixar na escuridão. Luz é sabedoria, e sabedoria é amor. Obrigada. Nossa, Jô, que coisa linda! Estou aqui sem palavras. Que coisa maravilhosa essa palestra. Meu Deus, que inspiração! Obrigada. E assim, né? Parece, a gente está falando de uma palestra dentro do Get, uma reunião pública, e parece que é o primordial, é onde começa tudo, né? É aí, é É, é, aquilo que faz a gente buscar o que nós estamos buscando, né? Eu nem uso muito essa palavra buscar, mas é aquilo que nos faz é, procurar dentro de nós mesmos, né? Mesmos. Jô, eu posso interromper aqui o seu. pode, não, já terminou. Já, já, já Acho acho que, que eu falei até demais. acho que você tem que encerrar, tem que descompartilhar a tela. Tá, vou interromper aí. Aí, Jô, enquanto você falava, Hum, eu, eu lembrei, e eu não sei se eu posso ler um trecho de uma passagem aqui do livro O Alvorecer da Vida Espiritual, de Murilo Nunes de Azevedo. sim, com Me certeza que lembrei pode. muito. E aí eu peguei aqui. Ele diz assim: o capítulo se chama Alvorecer da Espiritualidade. E aí ele Uhum, fala sobre a estalactite e a estalagmite. Aí ele diz assim: para que isso aconteça, ele está falando dessa busca da espiritualidade. Temos que começar um longo trabalho preparatório, eu diria, de purificação do nosso ser. Um trabalho que se assemelha à formação lentíssima nas grutas das chamadas estalactites e uhum, estalagmites,
que resultam de gotas de água calcária procedentes da abóbora da gruta que pingam inexoravelmente surgindo no chão, as estalagmites que sobem quase que de forma imperceptível, como se fossem atraídas pelo que está em cima, até o ponto que se fundem numa verdadeira coluna de sustentação da abóbora. Para que isso ocorra, são necessários incontáveis anos. Aí ele vai falar mais na frente que no Zen, no budismo Zen, né, eles dão um nome, que esse poder externo, que é uma verdadeira chuva caindo sobre todas as coisas, pois todos nós, visíveis ou invisíveis, estamos a todos os momentos sendo chamados para ele. Nessa escola budista é chamado de Tarik. Eu não sei se eu estou pronunciando correto. Tarik é a gotinha d'água que permanentemente pinga dos céus, a qual não percebemos devido ao nosso condicionamento, à nossa brutalidade. Mas ela é implacável e ninguém está livre de sua ação a longo prazo. Tarik é o que forma a estalactite, que desce em busca dos que estão em planos inferiores. E Jirik, ai gente, desculpa, eu estou falando errado. É o poder interno que todos os seres possuem e que permite auxiliar na formação das estalagmites, que com frequência quase imperceptivelmente sobem em direção ao céu. Para que essa mágica junção ocorra e ocorrerá inevitavelmente em todos os seres, é necessário que desenvolvamos a nossa fé, ou seja, uma certeza nascida de uma intuição de que algo nos chama para cima. E aí você foi falando, e eu fui lembrando dessa passagem, eu falei, nossa, e essa passagem, a primeira vez que eu li, ela formou na minha mente assim, uma, uma, uma imagem mental que eu nunca mais esqueci, das estalactites e estalagmites. Você foi falando isso, eu falei, gente, lembrei desse livro. Uhum. Legal, legal. São analogias interessantes, né? E eu acho que as analogias são muito importantes, né? Porque o nosso grau de ignorância ainda com relação a essa questão do amor, da espiritualidade, da unidade da vida, é muito acentuado ainda, né? Mas a gente não pode ter isso como uma coisa ruim, né? É o É, caminho. Há momentos, né? A gente, de repente, agora, eu acredito que a grande maioria dos membros da Sociedade Teosófica estão sendo chamados a esta reflexão, né? Talvez outras pessoas que não estejam aqui, talvez estiveram em outras, ou vão estar na próxima. Mas o importante é quando a gente segura o nó aqui, não solta, sabe? Solta só quando pegar no outro. Eu acho que essa é a ideia. Agora, eu acho que é uma vibração que a gente tem que desenvolver naquele sentido, sim. Cara, eu encontrei o caminho. Eu não posso, eu não posso me perder desse caminho só porque estou envolvida nas coisas materiais. Eu acho que aí é ignorância, né? Agora, não importa se aconteceu isso ou aquilo, alguma coisa que. Não, o caminho é esse. Qualquer dor que venha a surgir, qualquer sofrimento, eu não posso fazer disso um motivo para desistir desse caminho, né? Que é o caminho da espiritualidade, que eu acho que é muito importante para todos nós. nossa, e como você consegue colocar assuntos assim tão difíceis que nos desafiam de uma forma tão fácil? Assim, quer dizer, não que eu saiba, não que agora, uau, agora eu, né, preciso Uhum. de aprender, estudar, mas assim, como você consegue colocar numa linguagem que é palatável, que agora, olha, e você trouxe esse assunto da espiritualidade com uma profundidade tão grande, eu nem podia imaginar que ia, né, você ia trazer tanta
tantos conceitos teosóficos para isso, para explicar isso que parece tão simples. E aí a gente vê que é um mergulho, né, muito grande, muito profundo. Obrigada, Raquel. Olha, a Rosângela escreveu aqui no chat que palestra envolvente, que nem percebemos o tempo passando. Gratidão. Eu fiz uma pergunta para você aí, que Hum, é assim, se o Sanat Kumar é o senhor do mundo, só isso É eu o tenho. Senhor do mundo. Ah, Ele é o Senhor do mundo. É o do mundo aqui do planeta Terra, né? Ele é o dono da bagaça toda. Ele é o. eu- Pode falar, desculpa. Não, não, era isso mesmo. Desculpa a brincadeira aí, que eu Imagina. sou metida a fazer brincadeira. Porque eu acho que a espiritualidade, a gente não pode achar que espiritualidade você tem que ficar enfebuscada, sabe? Um cara de poucos Sim, amigos. Eu acho que espiritualidade é alegria, é o poder de sorrir. Precisamos sorrir. Nós temos um estado de consciência que talvez difere um pouco da grande maioria. Isso é um motivo de júbilo. Nós precisamos sorrir, sabe? Por esse estado de consciência e pela oportunidade que o nosso karma está dando para nós, de estarmos num grupo de pessoas que ousa pensar, que ultrapassa a linha racional, digamos, porque falar sobre teosofia não é tão fácil, não, mas é necessário, né? É indigesto, é um tema assim que provoca às vezes em muitas pessoas um susto. Tem pessoas que falam isso é coisa, não quer nem ouvir, né? Coisa do diabo, sabe? Menina, eu acho que nós estamos no momento de desbravar esse esse tema tão maravilhoso que Blavatsky nos deixou, sabe? É uma coisa, a teosofia para mim é o ar que eu respiro, sabe? Esses dias até estava na loja, aí uma pessoa estava sentada, ficou me olhando e eu falando, sem parar. Aí eu falei, eu amo teosofia. Aí depois passou a mulher, foi até mim e falou, nossa, eu acho que eu quero entrar para essa instituição. Você falou de um jeito. Eu falei, mas é a aonde verdade. que compra o ingresso, né? Quero participar. Que show Mas é esse? é Que verdade. turma é essa? Aonde que, aonde que matricula, né? Pois é. E eu acho que é por aí, Raquel, sabe? Eu É, acho que nós temos um livro de ouro na mão, sabe? Nas nossas mãos, sabe? Teosofia chegou, para mim, chegou nessa vida. São 24 anos que eu estudo teosofia e eu não me vejo longe dessa possibilidade, sabe? A cada momento, a cada encontro, para mim, é uma coisa nova que chega, sabe? E eu fico cada vez mais entusiasmada e quero me dedicar cada vez mais. as suas palavras, a sua mensagem, né? Você coloca aí na sua palestra para que, para que nós, para a gente deixar que sejamos inspirados pelos santos seres. E assim, a sua palestra também nos inspira. Tem um livro do General Jadasa, que se chama Eu Prometo, e ele fala que nós somos janelas, né? Uhum. E nesse momento, assim, e receber essa mensagem, eu sinto como isso, porque deixa os olhos, né, brilhando, o coração vibrando, que lindo. Obrigada, João. Obrigada a você. Aí, você disse que gravou, daí você tem como mandar para mim Tem sim, eu vou colocar no YouTube. depois? Uhum. Mas eu estou muito Ah, fominha aqui, eu logo, a gente já passou muito do horário, mas também a gente começou um pouco mais tarde, mas eu queria saber se alguém tem algum comentário, né? A Lu.
Desculpa, também não sei se você pode ficar mais, né? Posso? Não, estou tranquila, estou em casa. Lu, Primeiramente, agradecer a Jo por ter trazido esse tema assim tão especial e lindo, né? E eu estou estudando esse livro do Arthur Power, e naquela apresentação que eu fiz, né, Raquel, ela falou aí do Samadhi Kumara, que é o senhor jovens, que ele fala de 16 anos, então fala assim, porque o corpo dele, tipo, o corpo é um corpo diferente, não é um corpo adaptado, entendeu, para esse planeta. E durante todo o esquema evolutivo, existem três Kumaras que vêm, entende, com esse mestre do mundo, né? E esse propósito deles que veio na terceira raça, né? Na terceira raça raiz, a raça lemuriana, isso só acontece uma vez no esquema evolutivo. Então, foi naquele momento, né, que todos os seres, né, é, estavam adaptados, principalmente essa fase do homem que veio, que nós viemos da cadeia precedente, que é a nossa cadeia lunar, foi ali também que houve a separação, né, desses que não aceitaram essas entidades, o grupo dos alaranjados, a encarnar nesses corpos criados por essas entidades venezuelanas. Então, o que aconteceu? Ali houve uma ruptura também com os senhores, né? Ali veio a fraternidade do mal, ela começou ali. E, assim, diante de tantas coisas que a gente percebe hoje, isso existe, só que isso um dia vai acabar, né? E o mestre Mório e o mestre Kutume são os nossos próximos mestres na terceira cadeia, na sexta cadeia de evolução, né? Que nós estamos na quinta, né? Nós estamos na quinta, da quinta raça raiz. Isso. Uhum. Então, é só assim, só para dar uma. Eu até dei uma lida aqui, porque estava assim, tudo é tão afinado, e agora você trouxe novamente isso aí, então é bom para a gente recordar. E o que eu notei aqui? Que só pode ocorrer uma vez em cada esquema evolutivo. Então, olha só a bênção que a gente teve. Naquele momento Nossa. também que fecharam-se as portas também do reino animal para o reino humano. Isso só vai ocorrer novamente, entende? Agora, parece que na sexta, no final da sétima cadeia. Então, tipo assim, muito longe. A gente tem a sexta, então o final Final nós da estamos na quinta, quinta, temos duas ainda, né? Imagina, sim, tem sim. para depois fechar, para começar o humano novamente. Então, assim, é um caso para a gente pensar, né? Na vinda desses mestres aqui, a gente não tinha mente, a gente era mais espiritual, né? Que inteligentes. Então, a gente era tocado por essa mônada, né? Por isso que a gente obedecia. A gente era seres mais espirituais. Hoje não, hoje nós somos mais matérias. Então, é como se ele soltasse as nossas mãos e deixasse a gente caminhar. Aí veio a divisão, né? A dualidade da vida. Mas nós precisamos do conhecimento para a gente fazer essa síntese e para a gente unir tudo isso. Sim, porque a gente vai entender, porque se a gente observar a tríade divina, né? Então, nós temos o primeiro aspecto, o segundo e o terceiro. Então, a dualidade é justamente o tipo de experiência que a gente vive entre o segundo e o terceiro. E agora, quando a gente compreende, porque para mim faz sentido, sabe? Tudo isso que eles falam da terceira raça lemuriana, para mim isso tem sentido, por mais que seja difícil eu entender. Quando Blavatsky falava, os seres, né, eram como corpos de pudim, não tinham vísceras internas, a mônada entrava e saía daqueles corpos de pudim, porque eles eram gelatinosos. Hoje, né, depois que a gente se individualizou e a gente criou as vísceras internas, então existe todo um trabalho dentro dos nossos corpos, existem esses
esses membros todos, esses órgãos todos, melhor dizendo, e que eles têm uma força de atrair, porque eles trabalham em conjunto, coração, fígado, tudo isso trabalha em conjunto. E esse conjunto, ele consegue atrair para si a mônada. Então, a mônada, uma vez que ela mergulha nesses corpos, é como se essa possibilidade dela poder vivenciar as experiências é muito maior do que quando não tinha vísceras internas, quando não tinha, quando era só aqueles corpos de pudim, parecido com corpos de pudim, porque não tinha energia suficiente. Agora a gente tem um coração, nosso coração ele palpita o tempo todo. Então isso é uma força interna que fortalece o nosso corpo e faz com que a gente busque alguma coisa dentro de nós, não lá fora de nós. Porque todos esses órgãos são seres que também estão em evolução. E a luz está aqui presente em nós. A gente não vê porque nós somos cegos. Nós estamos distraídos com tudo que está do lado de fora. Ontem, lá na loja, a gente estava conversando, né, e tinha quadro daqui, tinha quadro dali, não sei o que, não sei o que lá, e eu falando sobre a formação do universo, né? Aí, num dado momento, eu falei assim, se não tivesse nada dentro dessa sala, se ela estivesse isenta de qualquer objeto, a nossa atenção seria muito mais firme, porque a gente se distrai com as coisas que estão aqui fora. Então, é necessário que a gente traga essa consciência para dentro com tudo isso que está do lado de fora, porque daí é diferente. Porque se não tem nada do lado de fora, nós não seremos atraídos para ele, mas aí não há tanto mérito. Agora, quando tem tudo isso do lado de fora, que nos chama a atenção, mas ainda assim eu fico presa, não presa no mau sentido, mas que eu fico voltada para a busca dessa espiritualidade com todas as distrações, esse é o grande mérito nosso. Ô, Jô, seria Ah, dentro da cultura do Egito, no caso, o mito dos sete corpos seria juntar esses cacos, né, e nos refazer também o mito de Ísis, Osíris e Horus. É bem Tem. semelhante a Uhum, isso também, né? Porque eu penso, uhum. depois que eu fiz esse apanhado aqui, e tipo assim, me deu um nó na mente para juntar tudo que eu fiz, ainda não terminei, entendeu? Eu gostaria, tipo assim, de futuramente, sabe? Agora, então, me deu muito nó na garganta, eu tive náuseas, de falar a verdade, sabe? Porque eu montei os quadros tudo direitinho, também não domino o computador. Eu vou te confessar com verdade, não foi fácil eu reunir isso aqui. Me deu muito nó na mente, sabe? Me dava estômago ruim. Mas eu falei assim, eu vou persistir, eu vou e conseguir, sabe? Então, assim, me trouxe, eu acho que me deu mais discernimento, porque esse conhecimento, até da vinda de que Jesus vai voltar. Então, eu falei assim, caramba, vai voltar, Raquel, entendeu? Mas, sabe? Então, para isso explicar me deu muita luz. Só para explicar para a Jo que a gente estava estudando o livro Oceano de Teosofia, do William Judge, no final a gente separou alguns capítulos e cada um ficou, dois ou três, cada um ficou responsável pelo estudo, né? Aí a Lu ficou sobre como isso? Origem das espécies, a diferenciação do ser humano, entendeu? Então, foi para Aí, mim um desafio, sabe? Essa separação, entendeu? Do aí ela homem. mandava mensagem para mim, nossa, eu tô ficando doida, mas estou ao mesmo tempo amando. Muito bom, né? Mas eu também fiquei assim quando eu comecei a ler o Arthur Powell, sabe? O Sistema Solar. Eu enlouqueci. É esse que eu estou estudando. Eu enlouqueci. Eu tenho algumas palestras sobre rondas e cadeias. Se você quiser, depois eu passo para Sim, sim. você. Nossa, Sim, Tá? verdade, eu eu estudei. sou assim, esse tema, ele me envolve demais, sabe? É Ele me porque, atrai. é porque é o campo onde nós estamos, né? E é bom a gente saber que campo é esse, que lugar é esse. Porque a partir do momento que, às vezes, as pessoas falar sobre os 7 planos da natureza, daí chega lá, plano divino, plano monádico, pá, 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 pá.
para mim fica muito vago, eu preciso saber de onde vem isso. Eu tenho que saber, para mim, o meu eu interno precisa de me fazer me localizar em algum lugar. É, Porque, por mais que seja que eu seja a maior ilusão que a minha mente já criou, mas é a única realidade que eu conheço. Então, eu quem não sabe posso você não, abortar. quem sabe você não volta, né, Jo, e traz para gente mais essa palestra, né, das rondas e cadeias. Sim, Né? podemos. O pessoal lá da loja também quer agora que eu fale sobre isso. Aqui, e, né, lembrando do nosso amigo, né, do Félix, eu sempre lembro dele quando falo desse assunto, porque em uma escola de verão, ele disse que a primeira palestra que ele assistiu na Sociedade Teosófica sobre, sobre rondas e cadeias, e que ele chegou lá e falou assim, gente, ronda para mim era policial, cadeia era na delegacia, Mas é. saudade. Mas, É, então, acho que a gente pode encerrar, né? tá Vamos bom, tá bom. da Uhum. hora, né? Não sei se você quer trazer essa mensagem final, fazer o encerramento, Jô? Pra trazer Não, essa. querida, pode fazer você, não se preocupa, não. Então, eu os convido novamente a fecharem os olhos, se assim quiserem, para a gente absorver a energia sutil desse momento, advindo dessa mensagem, dessa palestra, a nossa amiga Jo. Que sejamos inspirados por essa mensagem. Sejamos fiéis ao amor, ao serviço. E que a energia que aqui movimentamos possa ser entregue a todos aqueles, aos santos seres que sabem e que possam oferecer a todos aqueles que necessitam neste momento. Então, assim, encerramos a reunião de hoje. Gratidão, Ju. Gratidão a todos os irmãos. Gratidão, Raquelzinha. Gratidão a todos.